Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe! Graças a Deus. Eu quero que você dê um abraço. Acende as luzes, por favor. Você vai enxergar a pessoa que está do seu lado. Você vai dizer assim: você é filho de Deus. Ou você é filha de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Talvez, de repente, a pessoa que está do seu lado está meio dormindo ainda, meia borocochô. Isso aqui é borocochô, não sei nem o que é, mas... é uma pessoa meia... que não dormiu bem, uma pessoa... borocochô, vai. Mas você vai sair daqui muito feliz, eu creio nisso. Amém? Pode sentar no seu lugar. Eu creio que a palavra do Senhor, ela nos dá ânimo. E a palavra do Senhor, ela nos dá vigor. Ela nos fortalece. Ela fortalece o nosso espírito. Ela dá paz para o nosso coração. E ela cura o nosso corpo. Amém? Nós somos criados e nós temos o privilégio de podermos nos assentar para receber a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: você e eu. Tem gente que não fala, mas nem por decreto, né? Pelo amor de Deus. De novo, vai. Fala assim, ó: você e eu somos privilegiados. Fala para ele: amém, querido? Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Talvez ele está meio triste, quem sabe isso dá um up para ele, dá uma alegria, né? Alegra o coração, dá sentido para a vida dele. Talvez ele não tenha mais sentido, quem sabe ele está meio entristecido, meio borocochô, porque ele não tem sentido, às vezes, de viver. Mas eu quero te dar um sentido, e esse sentido é o principal. O pastor Gels comentou sobre aquela mesa, e esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos alegres. Esse é o verdadeiro sentido de nós levantarmos da nossa cama, de nós caminharmos, de nós sairmos do lugar que nós estamos e nós prosseguirmos. Amém? Então, recebe aí no seu coração. Eu quero ler com você a palavra de Deus. Mateus, hoje nós vamos falar sobre, ainda dando continuidade no Sermão do Monte, e este é o último domingo que nós vamos falar, porque o Sermão do Monte ele é vasto demais. A gente iria até o ano que vem, até pelo menos março do ano que vem, falando sobre o Sermão do Monte, e não esgotaria, não, porque ele não se esgota, porque ele é muito assim rico, rico, rico. Mas nós vamos dar uma encerrada hoje nele, para a semana que vem a gente começar a falar sobre o projeto de vida, sobre aquilo que Deus tem para nós no próximo ano. Gente, você já parou para pensar que nós já estamos no final do ano? Sim ou não? Pastora, verdade. Nós já estamos no final do ano. Já entramos em novembro. E já estamos com o pezinho lá em dezembro. E daqui a pouco o nosso pezinho já está lá em 2020. E Jesus está vindo aí. E Jesus está chegando. A gente falava: será que vai chegar 2020? Chegou. Será que nós vamos passar 2020? Não sei. Isso eu já não te garanto. Isso já não tem como a gente falar que nós vamos chegar em 2020. Porém, os planos pertencem a nós, não é? Mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, compete a nós, sim, fazermos planos, fazermos nossos projetos, e nós vamos falar sobre isso domingo que vem. A partir do domingo que vem, nós vamos estar falando sobre os projetos de vida. Então, você não pode ficar em casa, você precisa estar aqui. Ou no culto da manhã,
ou no culto da noite. Nós temos 2 cultos na igreja. E às vezes a pessoa não consegue vir em um. É incrível, né? Incrível. Perdeu o culto da manhã, você sabe que tem um culto da noite. Sabe que tem um culto das 19. Não sabe, está sabendo agora. Ai, não deu para ir. Vem às 19. A palavra de Deus é a mesma. Nós pregamos de manhã e pregamos à noite novamente. A mesma palavra. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre Mateus 6, 22 e o 23. Pode projetar para mim, por favor? Esse tema de hoje, ele vai falar sobre os nossos olhos. Como são teus olhos? Esse é o tema da mensagem de hoje. Como são seus olhos? Os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Pode pôr o Lucas também, esse versículo de Lucas, ele é bem parecido com esse. Lucas também falou sobre isso. Então vamos lá. Lucas 11, 34 fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará em trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Então, se o seu corpo estiver, seus olhos forem iluminados, aqui está dizendo nesse texto de Lucas, que será como a luz de uma candeia, será como a luz de uma lâmpada, que ela resplandece sobre você. Ou seja, todas as coisas que estão escuras na sua vida, elas passarão a ter luz. É como se você entrasse num quarto escuro e você acendesse a luz e logo você vai conhecer o que está naquele quarto. Se você não acender a luz, como muitas vezes a gente faz isso, a gente procura não acender a luz quando a gente levanta, por exemplo, da cama para assaltar a geladeira. Não sei se você faz isso, eu sei que aqui ninguém faz. Glória a Deus, todo mundo é sarado, todo mundo é resolvido, não precisa levantar para assaltar a geladeira. Mas vamos supor que alguém lá, sua vizinha lá faz, né? E aí ela levanta da cama e ela não quer acordar ninguém e ela não acende a luz, certo? Então ela fala, eu conheço todos esses espacinhos aqui com os olhos fechados. Eu conheço tudo, eu não vou acender a luz, né? E ela vai assim e pá! E aí, acorda todo mundo na casa, faz o maior barulho, escarcéus, e machuca o dedão do pé, e fala aquelas provérbios, né? Louvado seja o Senhor, bendito seja aquele que fez isso no meu pé, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não é bem assim, né? Mas tudo bem. Ela não acendeu a luz, então ela não conheceu o que estava ali naquele quarto. Da mesma forma, o versículo está dizendo assim, quando os meus olhos forem trevas, quando os meus olhos estiverem maus, então o meu corpo, ele será trevas. Eu não vou conhecer o meu corpo. Eu não vou conhecer quem eu sou dentro de mim. Eu não vou saber as coisas que realmente a luz, ela vem resplandecer dentro de mim. Eu não vou conhecer se eu não deixar que esta luz, ela venha dentro do meu coração. Então perceba, nós vamos ver aqui nesse texto 3 coisas. Nós vamos reconhecer alguns princípios dentro desse texto. Primeira coisa, a forma como nos vemos nos afeta. A forma como eu me vejo me afeta. Fala comigo. A forma como eu me vejo me afeta. Pastora, por que às vezes você pede para repetir? Primeiro porque é bom. Depois porque você acorda. Porque às vezes tem gente que dorme na igreja, né? Para falar a verdade. Às vezes está dormindo. Vai dormir em casa, irmão. Jesus da glória.
A sua casa você dorme à vontade, mas aqui na igreja não, fica acordado. Fica despertado. Toma um banho, sabe? De água fria, de preferência. Né? E não vem dormir aqui na igreja, não. Porque aqui na igreja não é lugar de dormir, não. É lugar de ficar despertado. É lugar de ouvir a Deus. E é lugar de ficar atento para aquilo que Deus quer falar com você. Porque se você dorme, você perde a coroa, querido. Fala assim comigo. Quem cochila, perde a coroa. Fala para o seu irmão agora. Quem cochila, perde a coroa. Por que quem cochila perde a coroa? Porque se você está com a coroa na cabeça, lembra que a sua coroa está aí na sua cabeça. Põe a mão nela aí, põe a mão na sua coroa. Quem fez assim é porque está sem coroa. A coroa está aqui, ó. Se você pôs a mão aqui, cadê a coroa? A coroa está aqui, ó. Então a coroa sua está aqui. Se você faz isso aqui, você perde a sua coroa, meu irmão. Eu tenho certeza que você não vai dormir mais no culto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai ficar bem atento que você não vai querer perder a sua coroa. Não é a sua mulher, não, sua coroa, não. É a coroa que está na sua cabeça. Bom, vamos lá. A forma como nós nos vemos, ela nos afeta. Pode pôr o capítulo 13 de Números 33. Isso é um relatório dos espias. Veja como interessante esses espias. Números 13, 33. O texto de Números, ele diz assim. Olha o que eles estavam dizendo. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Engraçado, né? Eles falaram assim, olha, nós vimos ali, Moisés manda esses 12 espias para espiar a terra. Vai lá, você tem uma missão de espiar a terra. Beleza, foram lá os 12 espias. 10 espias, eles espiaram a terra e eles voltaram com o relatório assim, não dá para entrar nessa terra. Essa terra tem gigante. E sabe de uma coisa? Nós vemos eles como gafanhotos e eles nos veem como gafanhotos. Por acaso, se eles tivessem visto, eles nem teriam voltado vivos. Se aqueles gigantes daquela terra, presta atenção, se aqueles gigantes daquela terra tivessem visto eles, você acha que eles teriam voltado vivos? Claro que não. Então, onde é que estava da cabeça deles que aqueles gigantes viram eles? Estava aqui, ó. Trevas nos olhos, trevas no coração. Conforme você se vê, isso te afeta. A maneira como você enxerga as coisas, elas vão afetar você. Então você enxerga as coisas e aí você fala daquilo que você enxergou, conforme você acreditou. Conforme a sua verdade. A verdade deles era essa. Mas era verdade? Sim ou não? Era verdadeiro o que estavam dizendo? Igreja, era? Pode falar. Sim ou não? Não. Diga não. Gente, vocês têm boca ou não tem? Diga não. Não era verdade. Eles olham para aquela terra e ele diz assim, eles são gafanhotos, eles olham para nós como gafanhotos. Aquilo não era verdade. Tem pessoas que acham que são os donos da verdade. Eles falam uma coisa e dizem, não é isso e acabou. Não era verdadeiro. Não era. Então, eles falam assim, nós não vamos conseguir. Não vai dar. E aí, 2 deles falam assim, opa, peraí, não é bem assim não. Números 14, do 6 ao 9. Diz assim, ó. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra.
uma terra boa e rica. Olha o versículo 9. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Foi isso que eles disseram. Olha a diferença de uma pessoa corajosa, de uma pessoa que tem olhos bons, de uma pessoa que tem olhos maus. Esse texto ele está dizendo que tem pessoas que têm olhos bons, mas tem pessoas que têm olhos maus. Dá uma olhadinha no olho do seu irmão, vê se o olho dele é bom ou mau. Ele está com olho de mau? Seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Como é que você enxerga? Como é que você vê? Então, a forma como eu me vejo, ela me afeta. Eu quero contar uma história para você. Eu queria quatro homens aqui, 4 homens corajosos, que têm olhos bons, que vê com coisa diferente. Não tem nenhum 4 homens bons, eu chamo 4 mulheres, então. Aleluia, Jesus. Então começa a levantar os homens bons aí, gente. 4 homens bons. 4, aí, já levantou 2 já. Aleluia, Jesus. Mais 1, 3. Tá? Deus está levantando homens bons nessa igreja. Aleluia, Senhor. Falta 1. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem que desafiar, né? Senão não vai. Vamos lá. Vem cá você. Esse daqui, ó. Deixa eu ver se tem cara de... pode ser você. Olha aqui, você ficava sentadinho aqui, ó. E o seu amigo do seu lado. Senta. Do lado dele, do lado de lá, do lado direito. Esse homem aqui, ó, ele era um sábio na cidade. Esse era o amigo dele, o jovem, que todo sábio tem um jovem junto. Gostou, né? Gostou, né, Ronaldo? Jesus, depois você dá um troquinho aí que tá tudo certo, viu? Vocês vão dar a volta por lá, ó. Alessandro vai ser o primeiro. Passou por ali um viajante. Primeiro viajante, Alessandro. Só o Alessandro agora. Não, só o Alessandro, você ainda não. Fica lá. Esse viajante, ele passou na porta daquela cidade. Aqui era a cidade, vamos supor que aqui era a cidade. E esse sábio e esse jovem estava na porta dela. E ele passou por aquela cidade e ele parou. Parou, olhou, viu que aquele sábio estava lá. Falou, tudo bem, seu moço? Cumprimentou ele. Tudo bem? Tudo bem. Está sempre por aqui? Sim, estou sempre por aqui. Eu fico aqui na porta da cidade. Aí ele perguntou assim para ele, como é essa cidade? Ele disse, essa cidade, por que você quer saber? Quero saber porque eu gostaria de morar nela. E ele disse assim, como é a sua cidade? Não, ele perguntou para ele. Ele estava querendo morar nessa cidade aqui. E o sábio perguntou para ele assim, você quer morar aqui? Como é a sua cidade? E ele falou assim, minha cidade é horrível. Minha cidade é tudo ruim. A cidade é feia, as casas são feias, os muros, tudo feio. As mulheres, então, nem se falam. Os homens, piorou. As crianças são tudo milinguida, tudo esfarrapada. E os passarinhos, até os passarinhos são feios naquela cidade onde eu moro. Tudo feio. É tudo feio. Não tem nada bonito lá. Sabe de uma coisa, sábio? Até o céu é feio. O céu é nublado. Sabe, é um ambiente feio naquela cidade. Eu não gosto de morar naquela cidade. Aí o sábio falou assim, essa cidade aqui, eu acho que você está falando um retrato dela. É igualzinha. Eu falei, mas parece que você tirou um retrato dessa cidade. É igualzinha. Aí ele fala assim, pelo amor de Deus, ele sai resmungando, ele fala assim, eu não quero saber dessa cidade não, porque eu quero coisa melhor para a minha vida. Eu estou procurando algo melhor, eu não quero morar nessa cidade. E ele vai embora, batendo o pé, sai xingando, e não quero morar nessa cidade. Eu não quero morar nessa cidade. No outro dia, passa outro viajante. O viajante está passando, pergunta, ei, tudo bem, senhor? Tudo bem, dá a mão para ele, cumprimenta. Não dá beijinho não, viu? E aí, cumprimenta ele e fala assim,
e aí, tudo bem? Como é que é? Como é que é essa cidade aí? E ele fala assim, por que você quer saber? Ah, porque eu tô com vontade de morar aí nessa cidade. E ele fala assim, ah, você quer morar aqui? Ah, eu queria muito, mas como é essa cidade? E ele pergunta, como é a sua cidade? E aí, ele fala assim, minha cidade é linda. Minha cidade é especial, minha cidade é frutífera. Minha cidade, ela é a melhor cidade do mundo. Eu amo aquela cidade. Eu amo muito aquela cidade. E não é Santa Bárbara, não. É Americana! Aleluia! Santa Bárbara também. Se tem barbarense aqui, né, gente? Aleluia. Santa Bárbara também. Nova Odessa, Sumaré. Tudo bonita. É uma cidade linda, especial. Lá os pássaros são lindos. Os homens são muito abençoados. As mulheres são mulheres maravilhosas naquela cidade. É tudo especial na minha cidade. Mas então, por que você quer morar aqui? Ele falou, então, é que eu quero ampliar as minhas coisas. E a cidade, ela ficou pequena para mim. E eu quero uma cidade maior. Eu estou procurando uma cidade, assim, maior para eu ampliar minhas coisas. Porque o meu irmão ficou lá tomando conta das minhas coisas, mas eu estou procurando uma cidade maior. Uma cidade que possa, sabe, aumentar minhas fronteiras. E o sábio fala assim, você está tirando um retrato dessa. Você acabou de tirar um retrato dessa cidade. Pois então, entra aí, cara. É essa a sua cidade. Sabe que... E ele vem para a cidade. E ele olha a cidade. E ele fala, cara, é essa cidade que eu quero morar. Exatamente essa cidade. O jovem, ele olha para o sábio. Entendi não. Pô, você está ficando louco? Depois de velho, tá mentindo, é? Depois de velho, você deu de mentir, sábio. Que isso? Eu sempre andei com você. Eu sempre vi seu caráter. Como é que você vai mentir agora? E ele fala, você falou diferente para um, para outro. Você fala, por que você fez isso? Meu filho, eu não menti. Eu falei só o que eles enxergam. Ele veio trazendo para mim um relatório da cidade dele negativo. Você acha que se ele entrasse nessa cidade ia ser diferente? Tudo ia ser igual. As coisas iam ser ruins. Tudo ia não prestar. Ele ia olhar com os olhos ruins. Ele tem olhos maus. Ele não ia gostar dessa cidade. Porque esse aqui, ó, ele mora numa cidade linda. Então ele entra aqui, ele vai ampliar as coisas dele. E ele vai crescer muito. E é assim que Deus faz. Deus abençoe, gente. Vai com Deus, amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir ele, gente. Desculpa aí, Alessandro. É que você tem potencial para receber as coisas mais negativas e você consegue lidar com elas. Aleluia, Jesus. Você não se preocupa quando alguém fala para você assim. Você sabe lidar com essas coisas. Por isso que eu faço você assim. Se você fala, ai, não quero ser aquele que tem olhos maus, sabe? Então, assim, as pessoas, irmãos, elas têm olhos e o que elas enxergam é aquilo exatamente que ela vai ter na vida dela. É exatamente o que ela vai ter. Como estão os seus olhos para a sua casa? Como é que você está enxergando a sua casa? Minha casa é a mais feia da rua. Minha casa é a casa mais pobre. Minha família, então, é uma família feia. Minha família é uma família horrível. Minha família é esquisita. Não gosto da minha família. Como é que estão os seus olhos? Você está vendo assim? Olha dentro de você. Você está em trevas. Você não está conseguindo enxergar direito. Peça ao Senhor que te dê olhos para ver. Olhos que ilumine o seu coração. Porque assim você vai ver diferente. Ah, minha família é a melhor. Minha casa é linda. Minha casa é a casa melhor que tem para morar. Pode ser que você não mora numa casa tão linda assim. Pode ser que você não tenha uma casa tão bela assim. Pode ser que a sua família esteja dando trabalho para você. Mas você olha com um olho diferente. E diga, minha família é a melhor. Minha família é a mais linda. Minha família é a mais abençoada. Minha família é a família que Deus escolheu para estar comigo. Minha família é a minha família onde Ele me plantou. E é lá que eu vou florescer. É lá que eu vou crescer. É lá que eu vou frutificar. Sua cidade é a mais linda. Porque foi nela que Deus te colocou. Onde você trabalha é o lugar melhor que tem.
Foi lá que Deus te colocou. Então você vai frutificar lá. Você vai ter olhos bons para ver lá. O Senhor vai te dar olhos bons para ver. Ai, gente, meu horário já está... Meu Deus. Glória a Deus. Segunda coisa. É 3 coisas só, tá, gente? A forma como eu me vejo afeta, então, o meu coração. Olha, Provérbios 4:23 fala assim, tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque o nosso coração, se o nosso coração for afetado, todo o nosso corpo sofrerá. Entende? Por isso que Provérbios fala, se tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque se o seu coração for afetado, todo o seu corpo será afetado. E se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então, se você quiser afetar um rio, por exemplo, você vai aonde? Na nascente. Você não precisa contaminar um rio inteiro. Você contamina a nascente, a fonte. E ali, todo o rio será contaminado. Se você quiser contaminar o seu coração, contamine os seus olhos. Se você quiser contaminar o seu corpo, contamine o seu coração. Então, é pouca coisa que contamina muito. Então, a gente precisa tomar cuidado. Olha o que diz Provérbios 27:19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E na versão a mensagem fala assim, assim como a água reflete o rosto reflete o coração. Assim como na água o rosto reflete, você vê, você enxerga o seu rosto na água. Antigamente não tinha espelho para ver. Era na água que eles se viam. Eles iam lá no rio, então eles olhavam e viam o seu rosto lá na água. Não era assim? Hoje nós temos espelhos para ver, não é? Então, assim, da mesma forma que o rosto refletido na água, o coração, ele reflete, o rosto nosso, ele reflete o nosso coração. Ninguém consegue ver teu coração, mas pelo teu rosto, consegue-se ver como está teu coração. Segunda coisa, a forma como eu vejo os outros me afeta. 1 Samuel 16:17 fala assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o externo, Deus vê o interno. Entende? Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós tiramos uma imagem delas. E nós fazemos uma imagem dessas pessoas. Aqui nesse texto, Saul não. Quem que era? Fugiu. Jessé era o pai de Davi e ele tinha outros irmãos. Samuel foi lá para escolher o futuro rei de Israel. Só que olha como esse pai enxergava esse filho que estava lá cuidando das ovelhas. Jessé, ele enxergava... Estou falando alguma besteira? Era Jessé, né? Era Jessé. Às vezes faz umas confusãozinhas assim, mas era Jessé mesmo. Jessé, ele olha e fala assim, meus filhos estão todos aqui. E o Samuel fala assim, tem certeza? Não falta nenhum. Tem mais um. Tem mais um. Mal sabiam eles que estavam falando do futuro rei de Israel. Toma cuidado com as coisas que você fala das pessoas. Você pode estar falando com o futuro prefeito da cidade. Toma cuidado com a maneira como você enxerga as pessoas. Porque a gente vê o externo, mas Deus conhece o coração. Você pode estar falando com seu patrão futuro. De repente você está sentado do lado de uma pessoa que vai ser seu patrão um dia. Que vai ser o futuro prefeito dessa cidade. Que vai ser uma pessoa influente nessa cidade. Ele estava lá cuidando das ovelhas, mas quando ele chega, o Samuel diz, é esse daí, é esse daí, é esse que Deus escolheu, é esse daí mesmo. Você está olhando a aparência, Jessé, você está olhando para a aparência dos seus filhos, eles são bonitos, eles são formosos, mas eles não têm nada de coração. Eles estão realmente, o externo está aparente, mas o coração está escondido. E Deus vê o coração. E Deus mandou chamar Davi de trás das malhadas.
E Deus mandou chamar Davi de trás das ovelhas. E ele veio então cheirando lá a ovelha. O que foi? Estava lá cuidando das ovelhas. Tem algum problema? E Samuel diz, pega lá o óleo. Unge ele, porque ele será o futuro rei de Israel. Cuidado com a maneira como você enxerga as pessoas. Nós, às vezes, fazemos avaliações erradas. Tiramos conclusões precipitadas das pessoas. Não entendemos o que Deus tem, o potencial de cada pessoa. Cada um tem um potencial, um chamado de Deus. Então, Deus vai cumprir o propósito dele. Não é porque nós enxergamos daquele jeito, porque nós, mas ele é tão bonitinho, né? Ele veste terno, É verdade que ele veste terno? Ele veste gravata, nem veste, ele não põe, ele veste. Ele veste gravata, ele é tão bonito, Fique sabendo que os maiores assaltantes vestem terno e gravata. Se você não sabe. Ontem eu estava conversando com um grupo de pessoas e ela estava dizendo, ela era ex-bancária, ela estava dizendo que teve um assalto na cidade de onde ela é. E ela estava trabalhando no banco e o gerente dela, que é o que cuida, né, de toda a parte de cofre, essas coisas, ele teve a coragem de dizer assim para o grupo de pessoas, se tiver algum assalto aqui qualquer dia na agência, eu vou me esconder dentro do cofre. E vocês, morra tudo. Ou seja, eu protejo o dinheiro, mas vocês não. Eu vou proteger o dinheiro do banco, mas vocês eu não vou proteger. Então, a avaliação dele, sabe, assim, a maneira como ele estava olhando para aquelas pessoas. E quer saber? Teve assalto. Quer saber? Eles entraram com metralhadora. E quem que eles renderam? O próprio. E aí eles falaram assim, todos eles falaram assim, ele sabe a senha. Tipo assim, é ele que sabe a senha, porque ele rendeu todo mundo. E eles dedaram, tipo assim, é ele que tem a senha. Então, assim, cuidado, porque às vezes as coisas vêm contra você. Às vezes você fala alguma coisa para alguém, mas aquilo vai virar contra você, entende? Então, nós temos que tomar cuidado. E outra coisa, a última coisa, a forma como nós vemos a Deus afeta também o nosso coração. Mateus 25 fala da parábola dos talentos. Ali no versículo 14 fala de um deles que ele recebeu o talento. Os 3 receberam talentos. Um recebeu 10 talentos, o outro recebeu 5 talentos, 5.000, 10.000, e o outro recebeu 1.000 moedas. E aí, que é um talento, correspondente a 1.000 moedas. E aí ele vai lá, e os 2 recebem, e o texto fala assim que, conforme a capacidade de cada um, aquele homem, ele entrega. Não foi incoerente. Ele pegou lá 3 pessoas, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso, E os 2 fizeram muito bem o trabalho. O primeiro foi lá, conseguiu, aumentou e transformou aquilo em 20.000, dobrou. O segundo, 5.000. Fez tudo, trabalhou, fez tudo que podia, dobrou. Fez 10.000. O terceiro ficou com medo. Ele estava enxergando a Deus diferente. A maneira como ele estava enxergando, essa parábola fala de como nós enxergamos a Deus. Ele disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor é homem cruel. O Senhor é homem severo. E o Senhor planta onde o Senhor não... semeia onde o Senhor não plantou. É isso aí mesmo. Planta onde o Senhor não plantou e vice-versa. Semeia onde o Senhor não plantou. E assim. E aí eu fiquei com medo e enterrei o talento. E aí ele fala assim, você é ruim. Você tem olhos maus. Você deveria então ter colocado meu dinheiro no banco. Para pelo menos dar juro. Você não fez certo. Pega esses 1.000 aí e dá para quem tem 10.000. Você não merece. Ou seja, em outras palavras, nesse aspecto, você foi mal. Então, ele estava enxergando a Deus de uma maneira errada. A maneira como nós enxergamos a Deus afeta o nosso coração. Esses 2 enxergavam de uma maneira certa, eles enxergavam a Deus certo, enxergavam como eles eram certo também.
Eles enxergavam a Deus, enxergavam a si. Ou seja, se ele falou que eu vou conseguir, é porque eu vou conseguir. Se ele me chamou e ele confiou a mim 10 talentos, 5 talentos, eu posso fazer 10. Se ele falou para mim que eu tenho 10, mas eu vou conseguir 20, é porque eu vou conseguir. Quem falou isso foi ele. Mas a maneira como eles enxergavam a Deus e a maneira como eles enxergavam a si próprio fez a diferença. A maneira como você enxerga Deus, querido, faz toda a diferença na sua vida também. Como é que você enxerga Deus? Um carrasco? Um homem que está prontinho para chicotear? Como esse servo falou, não era dessa forma. Deus, ele é um Deus que repreende sim. Ele repreende mesmo, quando a gente é nesse ponto aqui, nesse aspecto, porque ele sabia o que fazer. E ele não fez. E ele temeu. Ele ficou com medo. E enterrou. Então, é onde Deus age com severidade. Mas se nós fizermos as coisas corretamente, olha, ele pegou dele e deu para o outro. Você vai receber muito mais quando você enxerga Deus da maneira correta. Uma forma correta de olhar para Deus nos levará a viver muito mais daquilo que Ele sonhou, planejou e daquilo que Ele nos disponibilizará. Muito mais daquilo que Ele planejou, muito mais daquilo que Ele sonhou para nós. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você, Deus planejou para a minha vida, Deus planejou para a sua vida. Agora, se Ele vai cumprir ou não, não depende dEle, depende de você. Como são seus olhos? Seus olhos são a lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Você quer nesta manhã pedir a Deus que venha purificar os seus olhos, que venha limpar os seus olhos? Apocalipse diz assim, eu aconselho, Apocalipse 3,18 diz assim, eu aconselho que de mim vocês comprem colírio para ungir os seus olhos. O colírio serve para ver melhor. Quando você pinga o colírio, eu tenho um colírio que eu preciso usar contínuo, mas às vezes eu esqueço de pingar. E aí eu percebo que o meu olho está embaçado, como agora assim, sabe? Que eu estou vendo embaçado. Então eu esqueço de pingar, e aí começo a ver as coisas embaçadas. Aí quando eu pingo o colírio, eu falo assim, meu Deus, Jesus, como é bom. O Senhor preparou esse colírio, né? E ele fala, eu aconselho que de mim vocês comprem colírio para vocês enxergarem melhor. Para vocês verem as coisas de maneira correta. E não da maneira de mentira, como aqueles espias foram lá e espionaram a terra. Olha, tem gafanhoto naquela terra. Olha, tem isso lá. Olha, não sei o quê. E sabe onde que é lugar de gafanhoto? Sabe onde que é? No deserto. Sabe para onde que eles voltaram? Para o deserto. Sabe onde Josué e Caleb foram? Para a terra prometida. Por quê? Porque onde você enxerga o gafanhoto, por que lugar de gafanhoto era no deserto? João Batista, ele se alimentava, ele estava no deserto, ele se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, e era no deserto. Eles voltaram para o deserto, porque eles enxergaram. A maneira como você enxerga determina onde você vai chegar. Onde é que você vai chegar? E como você vai chegar? Determina os seus olhos. Para a gente encerrar. Não vai dar tempo de eu falar o que eu tinha que falar, mas amém. Já falei. Eu ia falar de uma parábola que é muito importante, mas eu vou deixar para outra vez. Eu quero parar por aqui. E quero meditar com você naquilo que... Como estão os teus olhos hoje? E nós vamos partir para a ceia do Senhor. Você que hoje vai participar da mesa com o Senhor. Como é que você está vendo o Senhor? Como é que você vê as coisas? Como é que te falaram? De repente, você tem crenças na sua vida que precisam ser tratadas. E você está falando conforme as crenças que você veio delas. A maneira como você acredita é a maneira como você vai viver. É a maneira como você está enxergando o seu futuro. Ah, eu sempre fui assim mesmo. Minha vida sempre foi derrotada. Minha vida sempre foi assim e eu acho que eu vou ser sempre assim. Então, você vai morrer no deserto. Agora, mude a maneira como você se vê. Mude a maneira como você vê os outros. E mude a maneira como você vê Deus. Peça ao Senhor nesta manhã. Senhor, eu preciso daquele vidrinho de colírio que a pastora falou, Senhor.
Senhor, eu preciso andar com aquele vidrinho de colírio, sabe? Que é o que eu preciso fazer, na verdade, fisicamente. Mas espiritualmente, nós precisamos andar com um vidrinho de colírio e pedir, Senhor, aqui, ó, uma gota aqui, outra gota aqui. Quando nós falamos do espelho, Tiago também fala isso. Lá em Tiago, fala assim que da mesma forma que você contempla o seu rosto no espelho, e você vira, e você não lembra mais do seu rosto. Agora, por exemplo, você não olhou no espelho agora, certo? Você lembra como é o seu rosto? Não estou vendo aqui, né, como é meu rosto. Mas se eu lembro. Mas sabe que se você ficar muito tempo sem se olhar no espelho, você fala, como é meu rosto? Eu não estou lembrado como que é, porque eu vejo você me vê, mas eu não me vejo. Eu não estou vendo meu rosto. Você não está vendo o seu rosto. Está vendo do outro, não é? E sabe o que está dizendo lá? Que aquele versículo está falando sobre o praticar da palavra. Quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu olho para a palavra e eu pratico ela, então eu vou fazer, e eu vou olhar para a palavra, e vou olhar para mim, e vou ver aquilo que Deus tem e que é real, e não o que os outros falaram a meu respeito. E não o que alguém disse sobre mim, mas o que Deus disse a meu respeito. O que é que Ele falou sobre você? É verdade? É verdade o que estão falando a seu respeito? O que é que a Bíblia diz sobre você? Esse Deus que nós cremos é o Deus que enviou Jesus. É o Deus que olhou para a terra, viu a situação da humanidade e disse, eu preciso fazer alguma coisa. E Ele fala, filho, precisa morrer, filho. Vai ser necessário. E Ele fala, tudo bem, pai. Tudo bem. Vai doer. Vai ser difícil, pai. Mas Ele fala, filho, vai valer a pena. Vai valer a pena, filho. Você vai ver como vai valer a pena. E o filho desce. Imagina, gente, a gente faz uma imaginação, assim, eu faço uma imaginação de como Jesus, Ele veio. Quando Deus, Ele fala, filho, vai lá, filho, vai morrer pela humanidade. E Ele vem no ventre de Maria. E Ele nasce. E aí, como homem se tornou, Ele se torna como um homem, como nós. E Ele entrega a sua vida. Vai lá na cruz. É fácil, né? A gente falar hoje. Mas imagine as dores que Ele sofreu por nós. Todas as dores possíveis que você possa imaginar, Ele levou lá na cruz. Então Ele sofreu por nós. Entregou-se totalmente por mim e por você. E sabe de uma coisa? Quando Ele subiu aos céus, quando o Pai falou, filho, vai valer, filho, vai valer a pena. E quando Ele volta para o Pai diz, não falei, filho? Valeu, valeu. E aí Ele sobe, quando Ele desce aqui na terra, Ele desce como o unigênito do Pai, único filho do Pai. Mas quando Ele é assunto ao céu, Ele sobe não mais como único, Ele sobe como primeiro. Primeiro. Ele não é mais o único, porque agora tem uma fileira de gente que é filho por adoção. Nós somos adotados por Ele. Em Jesus nós somos adotados. E nós estamos na fileira que vai ocupar o céu, que vai morar no céu, porque Jesus morreu por nós, pelo simples fato de Jesus ter morrido naquela cruz, nós podemos dizer, eu estou na fileira que vai morar no céu. Se você está, você pode aplaudir a Ele? Amém? Se você não está ainda, você pode estar hoje. Se você ainda não entrou na fileira que vai morar no céu, querido, você tem tempo. Eu não sei quanto, mas tem. Mas ainda tem. Porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele dá tanta chance, tanta chance, tanta chance para as pessoas de também ocupar as fileiras que vai morar no céu, que vai habitar o céu.